Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade, que possamos aproveitar, procurarmos entender o que estamos fazendo aqui na Terra, de onde viemos e para onde iremos. Que busquemos cada vez mais, Senhor, essa harmonização através do nosso entendimento. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi, dando sequência aos estudos, né? Uma boa tarde para todos nós. Vamos seguindo. Vamos seguindo em frente, estudando esse capítulo. A gente sempre fala assim, é muito importante. Mas esse aqui, ele tem assim, uma importância muito grande dentro da doutrina, porque só através da doutrina e da lei da reencarnação que a gente consegue explicar. Porque a ciência, ela não consegue explicar isso, né? Eles estão tentando. Mas o sonambulismo, por exemplo, está em estudo. Eles não conseguem fechar isso, né? Como ocorre, por que ocorre, né? E qual é a motivação, né? Eles dizem que é ansiedade, preocupação. Também tem isso, os espíritos também nos falam sobre isso. As crises podem ser desencadeadas por causa disso. Mas a ciência não consegue explicar o fenômeno. Ela consegue até dizer por que aquilo está acontecendo com a pessoa, se a pessoa está num processo de ansiedade, de preocupação extrema, aí pode ocorrer esse fenômeno. Mas eles não conseguem explicar o fenômeno, o que acontece. Por que a pessoa não responde ao chamado, né? Aí tem aquela ideia de que não se pode acordar um sonâmbulo. Pode chamar, ele não vai acordar. Ele não vai acordar. Ele não está nele, ele não está no nível de consciência, a alma não está no nível de consciência do corpo, não vai acordar, não tem jeito. Então, vai voltar para a cama, vai continuar dormindo. Só isso que tem que fazer, botar a pessoa lá na cama e deixar ela continuar dormindo. Mas então, esses fenômenos todos, vocês fizeram o deverzinho de casa, vocês viram lá o tamanho dessa resposta aí, da 402, que é pelos sonhos, né? Que o espírito pode avaliar a liberdade dele quando o corpo dorme e ele se emancipa. A gente viu isso aí na semana passada, que é o corpo que repousa. Inclusive, na própria pergunta que foi feita mais aqui atrás, ó, a 401, hein? Por que não está? Tá mal conectado aqui. Agora vai entrar. Acredito. Estava a tomadinha fora do lugar. Na 401, a gente já pode ver isso, a gente já falou isso semana passada, mas é só uma recuperaçãozinha da ideia, né? Olha a pergunta que Kardec está fazendo aqui, ó. A gente tem que prestar atenção nessas coisas. Eu chamei a atenção semana passada e hoje também, né? Olha só. Durante o sono, a alma repousa como o corpo. Então, na própria pergunta, Kardec já está demonstrando que é o corpo que repousa. Ele quer saber se a alma também repousa. Então, não há dúvida quanto a isso. É o corpo que repousa e ele está perguntando aos espíritos se a alma também repousa. Então, não fica aí dúvida nenhuma nessa questão aí, que é o corpo que repousa. Bem, nós falamos sobre essa aqui também. Como podemos avaliar, Kardec pergunta, a liberdade do espírito durante o sono, já que o corpo repousa, e eles falaram que a alma não repousa, como é que pode avaliar então essa liberdade? Para onde ela vai? O que ela faz? O que acontece durante o sono do corpo
com a alma, já que ela não repousa, que ela não descansa, que ela não se cansa. Ela não descansa porque ela não se cansa. Quem cansa é o corpo. Ela não se cansa, né? Então a gente abordou só esse parágrafo aí. E se vocês fizeram o dever de casa, como eu recomendei aqui, vocês foram lá e viram lá que são 2,5 páginas, parece, com essa resposta aí. Né? Então, além disso, né, só para explicar o tanto que a gente ainda vai ficar nesse assunto, porque além dos sonhos, nós temos dupla vista, catalepsia, sonambulismo, letargia, né, êxtase. Tudo isso está nesse estudo, porque tudo isso é fenômeno provocado pela emancipação da alma. O que é emancipação? É liberdade. Né? Quando a gente emancipa o filho, para ele vai viver sozinho, ele ainda é menor, mas você quer dar direitos a ele de responder por ele mesmo, né? Principalmente aqueles jovens que vão para outro estado. Tá saindo, não? Ah, tá. Principalmente aqueles jovens, às vezes, que vão para outro estado, que fica difícil, os pais, né, estarem sempre juntos. Então, o pai e a mãe fazem a emancipação desse jovem. E o que é isso? Dão liberdade a ele, dele responder por ele mesmo. Então, quando se fala em emancipação da alma, é dar à alma liberdade. Liberdade de soltar-se ali das amarras do corpo físico, amarras entre aspas, porque ninguém está amarrado a ele, mas está unido, né, no estado de vigília, para que ele então possa livremente, livre daquela dependência total do corpo. Não, total não, mas livre, um pouco mais livre. Ele não fica totalmente liberto, porque só se desencarnar. Né? Desencarnando, ele fica totalmente liberto. Mas essa liberdade da emancipação da alma é uma liberdade relativa, como aquela que a gente dá ao jovem, é uma liberdade relativa. Quando você emancipa para algumas situações e não para tudo. Aqui também, a emancipação da alma nesse sentido é dar à alma uma liberdade relativa. Não é absoluta, porque senão ela desencarna. Então, a alma está ligada magneticamente ao corpo físico. Tanto que ela tem um diferencial na dimensão espiritual. Tem um livro, eu não sei se é o da Elizabeth Kubler-Ross, eu não sei bem se é esse. Tem um livro que relata algumas experiências de evidência dos espíritos encarnados e desencarnados o encarnado por conta da emancipação pelo sono do corpo. Então, ele entra num estado na dimensão espiritual. Ele é um ensaio para a morte, é como se ele morresse, né, todas as noites ali na hora que ele se emancipa. Ele deixa o corpo e vai com o seu perispírito se projetar para onde ele estiver sintonizado. A gente ainda vai falar mais um pouco sobre isso. Mas ele se emancipa, ele sai do corpo. E o corpo vai repousar e fazer aquele trabalho, né, que ele faz, que só pelo repouso do corpo que a organização física pode fazer determinadas coisas ali. E, com o corpo em vigília, nem sempre, né? Tanto que os médicos falam da importância que tem, inclusive para o emagrecimento mesmo. Para o emagrecimento. Eu tinha um médico, quando eu fui a primeira vez lá, que eu contei a minha situação os meus hábitos, né? Ele falou assim, olha, você tem algo que te atrapalha bastante, você dorme muito tarde. Então, o corpo tem aí um determinado momento que ele vai produzir enzimas, algumas coisas que
é só com ele adormecido que acontece e tem um horário para isso. Então, o fato de dormir tarde atrapalha muito essa questão aí do emagrecimento. Então, há funções orgânicas que são feitas quando o corpo está em repouso e em determinados momentos, né? Então, não é o tempo todo que você está dormindo. Mas isso aí eu não tenho conhecimento a respeito, não posso nem citar, nem falar muito. Só esse fato que foi o que ele tinha me dito, né? Então, a alma, ela se emancipa, mas ela fica magneticamente ligada ao corpo. Então, ela tem um magnetismo a mais, ela tem o perispírito, que é uma corrente, né, eletromagnética ali, porque ele tem matéria, ele tem energia, ele tem matéria, só que quintessenciada, não é como o corpo que encontra obstáculos das paredes, das portas. E o perispírito não tem isso, que não é uma matéria ali aglutinada, aglomerada, é aglomeração só. Mas ela não tem as conexões que o corpo físico tem. Então, é um aglomerado de fluidos que compõe o perispírito. Ele vai com o espírito nesse momento que ele se emancipa do corpo que entra em repouso. Então, ele fica de igual para igual com os espíritos desencarnados. Por isso que ele pode manter contato com esses espíritos. Aqui está, ó. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, ó. Tá vendo? Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. O que é seja deste mundo, seja de outro? Eu estou fazendo um apanhado que algumas coisinhas eu percebi que ficaram ainda sem comentar, que são detalhes. A gente pode reparar, vocês lendo em casa, vocês vão reparar que cada frase que os espíritos responderam para Kardec tem muito conteúdo ali que não pode passar despercebido, né? E quando a gente lê sem estudar, passa despercebido. Aqui, por exemplo, ó, adquire mais poder. Que poder? Se ele está com mais liberdade, ele tem mais poder de lembrar de coisas que em vigília ele não lembra. Então, ele adquire mais poder. Ele pode um pouco mais, ele vai além um pouco daquela limitação que ele está ali quando ele está no corpo físico, no estado de vigília, com o corpo fora do repouso, né? Acordado. Então, ó, adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Coisa que não acontece quando a gente está em vigília. Só os médiums, né, que tem uma mediunidade muito ostensiva, como Chico Xavier, Divaldo, né? Essa mediunidade muito ostensiva que eles conversam com os espíritos como se eles estivessem encarnados. Isso não é uma característica de todos os médiuns, mas eles têm essa mediunidade tão desenvolvida, tão ampla. Então, eles conversam normalmente com os espíritos. Mas nós, que não temos essa mediunidade do Chico, do Divaldo e de tantos outros médiuns super desenvolvidos e aptos para esse trabalho, nós não temos essa capacidade toda. Então, para entrar em contato com os espíritos, nós precisamos do sono para isso, né? Quem não tem a mediunidade mais ostensiva, ela vai fazer esse trabalho quando ela estiver emancipada pelo sono do corpo. E os médiuns, na reunião mediúnica, têm essa capacidade de observar, porque ficam com um pouco mais de liberdade pela concentração, pela meditação dentro da reunião e se propõem a isso e tem uma mediunidade um pouquinho mais aflorada. Eu estou dizendo isso porque todo mundo é médium. Todo mundo é médium. Todas as pessoas são médiums. Mediunidade é uma faculdade orgânica. Ela não é espiritual, ela é orgânica. Só pelo fato de nós nos comunicarmos em prece com o nosso anjo protetor, com os espíritos, né, com os nossos, aquelas almas superiores. Na Igreja Católica são falados de santos,
né, no Espiritismo, são espíritos superiores. Então, pelo fato da gente se comunicar nas nossas preces com eles, já isso é um fenômeno mediúnico, só que bem simples, não é? Então, não é uma mediunidade ostensiva, enquanto que outros veem os espíritos, ouvem muito bem os espíritos, né? Então, aí, dessa maneira, o contato fica mais fácil. Agora, a todas as pessoas, todas as almas encarnadas, todas, sem exceção, todas elas, entram em contato com os espíritos deste ou do outro mundo. Aqui, ó. Podem entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Que de outro? Outros mundos que eles estão encarnados, na dimensão espiritual. Ainda espíritos encarnados neste mundo, mas também emancipados pelo sono, da mesma maneira que nós nos emancipamos, o nosso corpo fica em repouso, os outros também que estão aí com esse corpo em repouso, pelo sono do corpo, se emancipam e entram em contato. Muitas vezes, esses espíritos, porque têm um poder maior de lembrança e de percepção das coisas, muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, de vocês sonharem com uma pessoa que vocês não têm muita intimidade, nem conversam muito, conhecem, mora perto, ou então trabalha com essa pessoa, né? Tem conhecimento dela, até convive, né? Assim, de uma maneira bem simples e discreta, mas não tem nenhuma intimidade. E sonha com essa pessoa, e no sonho é uma intimidade enorme. São amigos. Aí, quando a gente acorda, a gente fala assim, gente, eu nem converso com essa pessoa, não sei quem é, direito, eu conheço, mora perto, mas que intimidade que eu estava com ela no sonho. Pois é, ali, emancipado pelo sono do corpo, as almas se reconhecem. Já pode ser um grande amigo espiritual que viveu conosco numa outra experiência na matéria, e nesta encarnação não está sendo dado a ele conhecer essa intimidade. Precisa de desenvolver, de repente, outras situações. Então, acontece no sonho isso. Aí a gente vai percebendo a atividade que a alma tem nos sonhos. Então, o que é o sonho? O sonho é atividade da alma emancipada pelo repouso do corpo físico. Isto é a definição de sonho que Kardec obtém dos espíritos e nos básicos, que a doutrina espírita nos ensina. Então a gente vê, a ciência não tem essa explicação para o sonho. Não tem. Né? Até porque eles vivem no campo ali material. Né? Nessas explicações é do campo material. Chama, inclusive, de mente. Mente é material. Ocupa a parte material e não a espiritual. Então, eles trabalham nessa questão aí da mente. Então, está no campo material. Então, sem o conhecimento do espírito, das atividades, não se consegue explicar o que é o sonho. Cogita-se, né? Fala-se, mas não consegue fechar uma definição para sonho. Por isso que é bom prestar muita atenção nesse capítulo todo, porque só o espiritismo e outras religiões reencarnacionistas que podem explicar esses fenômenos de emancipação da alma na materialidade, na psicologia. Eles explicam isso dentro da parte material, do jeito que eles conseguem explicar, né? Eu também não sei definir, não sei como eles definem, mas eu sei que definem, de alguma forma. Então, olha só, entra em comunicação com os espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Então, seja do mundo em que a gente está vivendo, que também está emancipado pelo sono, ou seja de outros mundos encarnados, né, onde tem espírito encarnado,
que esteja no mesmo nível de evolução da Terra, porque se for superior também a gente não tem acesso, só no mesmo nível de evolução da Terra, ou na erraticidade, onde o espírito está desencarnado. E ali a gente pode entrar em contato com aqueles que nós conhecemos, com os nossos afetos desencarnados, né? Com os nossos parentes desencarnados. Então a gente entra em contato com eles também. Aí tem as diferenciações do sono, do tipo do sono, do sonho, que a gente vai fazer também aqui uma abordagem, né, bem simplória, porque a gente não conhece muito bem isso, os próprios espíritos dizem que certas coisas a gente não consegue entender para que eles possam definir. Aqui, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Olha, a gente pensa que não tem, tanto que eles falam aqui, ó, engana-te, ó, engana-te. Esse sonho bizarro, num ambiente esquisito, totalmente desconhecido, né, daqueles que a gente convive, naqueles que estamos encarnados. Então, olha só, engana-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. Mas como assim eu posso ver cenários que eu vou viver em outra existência? Pode, contanto que esses outros mundos, que esses cenários estejam no nível de evolução que a gente estiver. Que nós estivermos, porque são muitas moradas na casa do Pai. Né? Quando a gente olha para esse céu aí um dia de uma noite limpa, né? Sem nuvem, sem nada, é um manto brilhante, né? Parece diamante coladinho ali. Pois é, aquilo tudo ali é estrela. Estrelas têm seu sistema de mundos em volta dela. Então é incontável, é inimaginável. Eles vão contando as galáxias que eles estão vendo, mas tem muitas que não estão visíveis. Né? Então é inimaginável, são inúmeros os mundos e as estrelas. Inúmeros. O que quer dizer isso? Não se pode contar com precisão todas. Pode-se contar as que estão visíveis, né? Não só no olho quanto nos instrumentos. Agora, é inimaginável a quantidade de mundos que nós temos e de estrelas que têm seus sistemas cheios de mundos, né? Então, aquele mundo que estiver no nosso nível de evolução, né, nós poderemos visitar. E na hora da escolha das provas, poderemos colocar esse mundo para o nosso retorno à experiência material. Não temos necessariamente que voltar sempre para a Terra. A gente tem que dar conta das escolhas que estamos fazendo. Agora, também são inúmeros os mundos que nos oferecem condições de fazermos o nosso resgate. Aqui, de consertar o nosso passado de erro, de delito. São inúmeros os mundos. Por isso que eles colocam aqui, né? Lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. Então, tem uma série de mundos, né? Inúmeros mundos que a gente pode visitar. Então, quando a gente pensa assim, nossa, mas o sonho era bizarro. Era bizarro porque não está no nosso arquivo atual, não está nos nossos hábitos atuais. O cenário não é o da Terra. Por isso que a gente considera bizarro tudo aquilo que a gente desconhece. Só que nós desconhecemos quando nós estamos encarnados. Fora da matéria, a gente conhece essas coisas, a gente vê tudo isso. Mas na matéria nós estamos restritos às necessidades evolutivas daquela vida na qual nós estamos mergulhados temporariamente na matéria. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro.
Então, a gente estava falando sobre essa questão de quando eles são vistos, né, por médiuns e tudo, e pelos próprios espíritos, como que pode fazer a diferença, já que eles estão em igualdade de condições, assim, com os desencarnados? Nós, né, quando emancipados pelo sono do corpo, nós entramos na dimensão espiritual e estamos em igualdade de condições com aqueles que estão desencarnados. Qual é a diferença, né, que pode ser vista por médiuns? Qual é a diferença? Nós temos um campo eletromagnético que eles não têm. Muitas obras psicografadas falam num tal de um cordão magnético. Eu não gosto de usar essa terminologia de cordão magnético, porque dá a impressão, né? Dá a impressão que é igual um astronauta que está lá no espaço, que sai da nave com aquele cordãozinho, né? Para ele ficar preso à nave. Então, nós temos uma imaginação muito fértil. Aí a gente começa a ficar imaginando coisas que, na verdade, não é assim. Esse cordão magnético, que é dito muitas vezes em algumas obras, é o campo eletromagnético que a alma encarnada tem por conta da sua ligação com o corpo, que é energia forte, né? É matéria. Então, aí ele tem uma luminosidade em volta da sua organização perispiritual que mostra que ele está encarnado, que ele não está desencarnado. Então, é um campo magnético, é uma luminosidadezinha que os desencarnados não têm, porque eles não têm corpos mais. Então, aquilo é oferecido pela matéria. Aí que faz a diferenciação de um espírito que está encarnado e de um espírito que está desencarnado, né? Quando essa alma encarnada está emancipada pelo sono do corpo físico. Então, ele tem essa diferenciação aí. Então, a gente não imagina um cordão magnético como aquele astronauta que está passeando pelo espaço preso num cordãozinho. Não é bem assim. É um campo eletromagnético que o chama para o corpo ao menor contato, ao menor problema. Aí, para a surpresa de alguns, pode ser que para a surpresa de alguns seja grande o que eu vou falar, ninguém morre dormindo. Não existe essa possibilidade, tá? Não existe. O espírito emancipado pelo corpo, por conta do sono do corpo, emancipado do corpo, por conta do repouso do corpo, ele entra na dimensão espiritual, como os outros que já estão ali desencarnados, mas qualquer problema que houver, ele está ligado ao corpo por conta dessa atração eletromagnética que existe entre ele e o corpo físico. Então, se a pessoa tem uma dor, se ela tem um mal-estar, alguma coisa, ela vai acordar. Não existe a possibilidade, os espíritos falam isso, não existe a possibilidade de o espírito se emancipar pelo repouso do corpo, voltar a encontrar o corpo morto. Não existe isso. Ninguém morre dormindo. Ninguém. O espírito, com qualquer probleminha que haja no corpo, a menor dor possível, menor desconforto, sabe? Tanto que a gente acorda, né? A maioria de nós acorda quando sente alguma coisa. As pessoas que não têm hábito de acordar à noite, dormem e acordam na hora que tem que acordar de manhã, pessoas assim, se acordarem durante a noite, logo vão perceber que tem alguma coisa errada. Tá com uma dorzinha, acordou com uma dorzinha de cabeça, um enjoozinho, alguma coisa. A digestão não foi muito boa, então ela acorda. Então, tudo que acontece no corpo, que não é para acontecer no repouso do corpo, tudo que acontece, não estou falando daquelas funções orgânicas
que o corpo realiza no seu descanso, não, né? Eu estou falando de problemas extras, né? Algo que aconteça, uma desordem qualquer, um mal-estar, o espírito se liga imediatamente. Aquilo é imediatamente. Tanto que ele acorda e se ele tiver tendo um infarto, ele estará no corpo, o espírito estará já acopladinho no corpo, o corpo já saiu do seu repouso, está acordado e ele vai acordar para morrer. Não há possibilidade de morrer dormindo. Não há. O espírito retorna. Retorna e se envolve novamente com o corpo físico e está atento. Tanto que nós, né, as mães principalmente, quando têm os seus bebezinhos, elas dormem pouco depois que o bebezinho nasce, porque elas ficam ligadas. Será que vai precisar de mim? Vai precisar de alguma coisa? A criança se mexe no outro quarto, ela já está lá, correndo lá. Porque ela está emancipada pelo sono do corpo, mas logo volta, porque a preocupação faz isso acontecer também. Então é provável que realmente ela fique ligada nisso aí, durma pouco, descansa pouco, tanto que elas ficam muito cansadas, né? Aqueles 2 meses que transcorrem ali após a vinda do bebê, após o nascimento, são muito cansativos para as mães, muito. Porque realmente os dias e as horas são voltadas para o bebezinho, então ela não relaxa muito. Então a emancipação fica menor, ela fica muito ligada, mas fica bastante cansada também por conta disso aí. Então aqui está os espíritos falando aqui. Tem algo aqui importantíssimo para a gente estudar. Olha aqui, ó. O corpo, estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias. A cadeia, aquela camuflagem ali que foi dada a ele quando ele reencarnou. Essa tá a diferença de alma e espírito. A alma encarnada, ela não tem plena lembrança de tudo. Nem das provas que ela escolheu, nem das expiações que ela escolheu, ela não tem essa lembrança, mas o espírito pode quebrar essa cadeia. Ele trata de fazer isso, ele precisa fazer isso, até porque quando nós estamos passando por um problema muito sério na nossa vida, e nós começamos a nos achar injustiçados no mundo, né? Deus cometeu uma injustiça, por que Deus fez isso comigo, né? Muitas vezes, uma criança, por exemplo, vem um bebê com problema, ou não vinha com problema, mas aconteceu na hora do parto, né? Quantas vezes isso acontece? A gravidez toda direitinha, toda perfeita, sem problema nenhum, os exames sempre sendo feitos, tudo bonitinho. Chega na hora do parto, acontece qualquer coisinha que falta oxigênio para a criança. E ela, então, fica com uma paralisia cerebral por conta disso. E até ali estava tudo bem. Aí vem aquela revolta, aquela coisa. Como pode fazer isso comigo? Principalmente quando é uma pessoa dedicada aos trabalhos. Eu estava até ouvindo uma entrevista de um pastor falando sobre isso. Que a menina chegou, estava tudo bem, né? Mas houve um probleminha no parto e aconteceu que ela ficou sem andar. Ela ficou com uma paralisia cerebral, ela teve problemas. E a revolta dele foi muito grande, muito. Ele conta que ele, num determinado momento da vida, ela já estava com uns 4 ou 5 anos, ele teve um embate feio com Deus. Porque ele falou, eu sempre faço o que é para fazer, eu estou fazendo a minha parte, eu estou militando no seu evangelho, militando nas suas leis, e você me dá um presente desse. Uma criança com problema, ele não conseguia aceitar de jeito nenhum. Aí ele tem lá a entrevista, segue, né? Eu sei que ele tem
alguns insights, algumas coisas, e ele contou que a menina, quando ele resolveu aceitar a situação dela, que ela tinha esse problema e tudo, ele aí passou a fazer a convivência social com ela, né? Porque antes ela ficava bem separada, ele dizia até escondido, né? Como às vezes acontece, manda às vezes até, se tiver dinheiro, morar em outro país com algum parente para não ficar sabendo que tem um problema assim na família, né? Todos. Principalmente quem está em evidência, no caso dele, que era um pastor. Do tipo que ele falou assim, nós pregamos que quando acontecem essas coisas com a gente, é porque nós estamos sendo punidos por alguma coisa errada que fizemos. E como eu que prego essas coisas, posso entrar nessa faixa e estar fazendo tanta coisa errada para ser punido? O que eu fiz de errado? Né? Então, ele falou que aí entra aquele medo de ser reprovado pelo rebanho que ele está conduzindo. Então, foi muito interessante a entrevista dele. Foi uma coisa rápida, não assisti toda, então eu também não sei nem o nome dele para indicar, mas foi interessante isso que ele estava pregando ali. Aí ele falou que quando ele aceitou, isso aí deu para eu ouvir muito bem, quando ele aceitou, a menina estava na igreja naquele dia, quando ele apresentou tudo e deu a conhecer esse problema que ele tinha na família dele e tal. Aí ele falou que na hora que ele estava pedindo a contribuição, porque eles fazem, né, as igrejas protestantes fazem aquele apelo para a contribuição, ela pediu, com gestos, né, porque ela não falava, ela tirou da mãe, assim, pegou o dinheiro que estava na mão da mãe dela, que ia depositar lá no local, né? E ela conseguiu, de alguma forma, andar até lá. E ela não andava. Então, ele falou, isso foi uma grande resposta de Deus para mim. Ela não deixou de ter o problema dela, mas ela... Claro que ela vinha em tratamento, com fisioterapias, ele falou, tudo isso contribuiu, mas ela não estava nem ficando em pé ainda. E ela conseguiu fazer aquela caminhadinha ali do jeito dela, mas conseguiu e botou o dinheiro lá onde tinha que botar. Então, ele falou, ela continua com os problemas dela e a gente continua tratando, mas aquilo foi uma forma de Deus me responder, né? E outras coisas que eu também comecei a ter alguns insights que me fizeram compreender melhor, através de alguns pensamentos que me vinham, o porquê que eu estava com ela naquela condição. Então, é muito interessante isso. Quer dizer, aí é que entra essa questão aqui, ó. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Vamos entender muito bem isso. Ah, mas como assim? O futuro? Mas o futuro não é uma consequência do meu presente? A gente não aprende isso na doutrina? Que a gente não pode prever a nossa encarnação futura? Não pode. Não tem como. Porque a nossa encarnação futura vai depender da atual que a gente está vivendo, das escolhas que estamos fazendo, dos resgates que estamos conseguindo fazer e daquilo que também a gente não está conseguindo resgatar. Então, a nossa encarnação futura vai depender desta agora. Então, ela não está pronta. A nossa encarnação futura vai depender de eu terminar a minha vida nessa atual encarnação, no momento ali que tiver que terminar, de entrar na dimensão espiritual, entrar na erraticidade, sair do estado de perturbação que a morte nos coloca. Todos nós passamos um pouco por esse estágio de perturbação, uns mais, outros menos, porque depende do nível de compreensão que a alma tenha.
Então, vai depender disso tudo. A hora que ela conseguir se desvincular mesmo da atual encarnação, que ela acaba, quer dizer, atual, daquela que ela acabou de deixar. Então, a alma vai, aos pouquinhos, tendo contato com todo o conhecimento que ela possui, inclusive das vidas passadas, não só daquela que ela acabou de deixar. Aí ela começa a entender por que ela passou por isso, por aquilo, por que ela teve que sofrer esta ou aquela doença, porque vem tudo na mente dela. Tudo no arquivo dela, está lá no arquivo em potenciação da alma. Então ela começa a lembrar de tudo. Aí, principalmente daquela que ela acabou de deixar, porque ela se revoltou tanto, aquela situação que aconteceu, por que ela teve que passar por aquilo. Aí ela começa, naquele período ali, a compreender o fato, quando ela já é mais evoluída um pouquinho, que ela não é tão ainda inferior, para teimar na sua inferioridade, permanecer na sua inferioridade, ela começa a reconhecer seus erros e começa a fazer escolhas para a próxima encarnação. A família que ela vai querer ter, a profissão que ela vai querer exercer, tudo para que dê condições a ela de resgatar aquele passado que ela precisa resgatar, de consertar o passado que ela não fez direitinho, né? Por isso é que a gente não pode saber da nossa encarnação futura. Nesse livro que eu recomendei para vocês, do Muitas Vidas, Muitos Mestres, o professor Brian Weiss, aquele que estava conduzindo o estado alterado de consciência da sua paciente, perguntou a ela, e o futuro? Aí, por que ele tem esse nome, Muitas Vidas, Muitos Mestres? Porque ela regrediu a várias vidas que ela teve, e no intervalo dessas comunicações que ela estava dando a respeito das vidas que ela teve, ela dava condições aos mestres de falar por ela. Então, era como um fenômeno mediúnico ali. Os mestres vinham para esclarecer ao professor Brian Weiss aquilo que ele precisava de saber. Por isso que é Muitas Vidas e Muitos Mestres. Então, numa dessas perguntas, ele pergunta ao mestre, e o futuro? Estamos diante do passado dessa paciente. E o futuro? A gente tem como prever? Eles falam, não tem. Do futuro, a gente não pode falar nada. Não pode prever nada, porque vai depender da vida que ela fizer, dos resgates que ela fizer. Ah, mas então como é que está aí? Investigar no passado ou no futuro? Né? Então, são coisinhas que, se a gente não prestar atenção, passa batido e não entende. Então, olha só. Quebra as cadeias para investigar no passado ou no futuro. Que futuro? Próximas encarnações, não. No futuro desta encarnação. Esse eu posso saber. Por quê? Porque ele está na escolha de provas que fiz. Então, é o futuro da minha vida aqui, na atual encarnação. A alma, ao reencarnar, ela faz um apanhado de todas as coisas que ela precisa de resgatar e vai fazendo, né? Vai fazendo ali uma listinha ali, né? Do que ela precisa resgatar. Aí ela é auxiliada pelo próprio anjo da guarda e por espíritos encarregados disso aí, a selecionar o que ela vai poder receber de bênção na escolha das provas e das expiações, porque é bênção. Quando Deus permite que a gente possa montar o nosso plano com as provações e as expiações, e se envolve dor e sofrimento, é bênção, porque a gente vai resgatar. A gente vai pagar a nossa dívida, aquilo que a gente contraiu naquela vida e em outras anteriores. Então, quando a gente consegue fechar esse mapa aí, de escolhas, de provação e expiação, nós vamos reencarnar. Mas ele fica no esquecimento, lembra? Quando a gente trabalhou aqui o esquecimento do passado? A gente não tem ele no nosso nível de consciência na atual encarnação. Está lá.
Está escolhido. A gente vai acontecendo. O anjo da guarda vai nos auxiliando aí, encontrando caminhos para fazer esse resgate. Mas a gente não tem pleno conhecimento da escolha que a gente fez. Fica esquecido porque muitas coisas ali, com a nossa capacidade ainda inferior de compreender muita coisa e sob a influência do mundo, a gente não conseguiria compreender. A gente não fala isso às vezes. Quando a gente fala assim, fulano, reclama não, fulano, você escolheu isso. Aí, não, eu não posso ter escolhido isso, eu não devia estar doido quando escolhi isso para mim. Não estava não, estava lúcido, muito lúcido, olhando a felicidade dos justos, sabendo do que fez. Então escolhe aquela aprovação e aquela expiação para fazer o resgate. Mas quando a gente chega aqui, a gente não acha que escolheu essa dor e esse sofrimento para passar, né? Inclusive uma amiga falou assim, não, eu escolhi o traste com quem eu casei? Eu falei, escolheu. Escolheu. Aí ela, eu tinha que ser internada então antes de encarnar. Eu falei, você estava internada. Internada de uma forma benéfica, internada na sua lucidez espiritual, porque você pode ver, observar que você precisava dessa experiência, junto com outra alma que você prejudicou no passado. Agora está fazendo o seu resgate. Então, a gente fala, não, eu não posso ter escolhido isso. Então, por isso que a gente não lembra. A gente não lembra, porque as coisas vão acontecendo e a gente vai dando conta. Mas se a gente sabe antes, tanto que a gente não passa por determinada situação, aí a gente fala assim, gente, se eu soubesse que eu ia passar por isso, eu juraria que eu não ia aguentar, não. E está aguentando. Por quê? Porque pode. Deus só dá o seu aval para aquelas provações e expiações que a gente pode alcançar e pode aguentar. Senão, ele não dá. Né? Tanto que tem uma frase de Jesus que é muito questionada, né? Que não se encontra isso nas Escrituras, mas dizem que Jesus, quando alguns historiadores falam, que há muitas traduções e muita coisa no Evangelho tradicional, porque ele foi escrito 40 anos depois de Jesus, né, pelos homens. Então tem muita coisa ali que foi de acordo com a época, com as necessidades políticas do momento. Então tem muita falha ali, né? A gente sabe que isso acontece mesmo, porque foi escrito pelos homens, não foi escrito por nenhuma divindade, né? 40 anos depois do Cristo. Então, Cristo já tinha vivido 40 anos, já tinha se passado quando foi escrito. Que Jesus, quando viu a traição de Judas, virou para ele e falou assim, melhor seria se não tivesses nascido. O que quer dizer isso? Quer dizer, Judas pediu uma aprovação e uma expiação que ele ainda não tinha condições de pedir, e muito menos de aguentar. Né? Aí foi permitido a ele por alguma razão, porque havia uma necessidade que aquilo tudo acontecesse da maneira que aconteceu, então foi dada permissão a ele de fazer as escolhas que ele fez. E aí ele falou, melhor seria se não tivesse nascido. Quer dizer, se tivesse se fortalecido mais, compreendido melhor a situação, para não errar tanto agora como você está errando. Né? Isso que significa essa frase de Jesus, que não sabemos se realmente isso foi fato. Né? Alguns evangelhos estudiosos do Evangelho dizem que sim, outros não. Então, também não importa. Agora que faz sentido, faz. Não resta dúvida que isso aí faz sentido. Então, esse futuro que está aí, passado e futuro, o passado, as vidas que já tivemos, os erros que cometemos, a gente então investiga isso para saber por que a gente agora está passando isso ou aquilo. Então, a gente investiga esse passado nosso, emancipado pelo sono do corpo, e no futuro. No futuro, a gente pode conhecer, pelo menos, se não todas, algumas das provações e expiações
que mais estão nos incomodando nesse mundo, para que a gente possa melhorar a convivência com essa dor e com esse sofrimento. A aceitação e a compreensão. Por isso que, às vezes, antigamente, né, os antigos diziam que o travesseiro é um grande conselheiro. Isso é uma metáfora, né, que se aplica muito bem a essa questão aqui. A alma é emancipada porque o corpo está dormindo, está deitadinho lá no seu travesseiro. A alma se emancipa, adentra a dimensão espiritual, entra no período de erraticidade, confunde-se com aqueles que estão desencarnados, entra em contato com esses espíritos e também com o conhecimento que carregam nos núcleos e potenciação que o espírito carrega e que foi camuflado, que não foi permitida a lembrança dele ao reencarnar na atual vida que ele está vivendo. Então, emancipado pelo corpo, ele pode investigar o passado e o presente dele e o futuro da escolha que ele fez, é o futuro da sua vida agora e não das próximas. Entendido muito bem essa questão de futuro. Então, pode-se entender. Aí o espírito entra, investiga a escolha que ele fez no futuro, aquelas que ainda não aconteceram. Aí ele pode ali saber o que vai acontecer para que ele precise compreender melhor a sua situação de hoje, na atual encarnação. Então, é o futuro desta mesma encarnação, não é de próximas encarnações, porque isso não é dado a conhecer. Aí o que ocorre? Ele entra em contato com a escolha que fez, visita, investiga o passado para saber por que ele escolheu aquilo. Aí o anjo da guarda auxilia e fala, olha, você escolheu essa prova porque você tem que resgatar isso aqui que você fez. Aí ele investiga o passado, vai lá e vê o que ele fez. Aí, então, ele acorda, desperta no corpo, né? O corpo sai do repouso, ele está ali mais leve, menos triste, menos injustiçado. É como se ele tivesse lembrando do que ele viu. Não lembra. Ele vai estar em estado de vigília, não vai lembrar de nada. Mas ele teve essa experiência. E isso está no seu arquivo. E vai lhe dar uma oportunidade dele compreender um pouco melhor a vida que ele está passando. Então, isso estava acontecendo com esse pastor, também quando ele relaxava, às vezes que ele deitava, né, que ele pensava, que vinha alguns pensamentos na cabeça. Era exatamente essa investigação ao passado que estava sendo permitida a ele no seu estado ali de emancipação, porque não precisamos dormir, não. Vocês nunca tiveram a sensação de dar uma cochiladinha e se olhar no relógio, foi uma coisa pequena, um tempinho de 5 minutinhos, que parece que viveram uma vida inteira, que parece que tiveram um encontro com alguém e aconteceu um sonho que parece que era imenso, e não era. Quando você vai ver, tinha 3 minutos que você deu uma cochiladinha ali, mas basta um relaxamento mínimo que seja do corpo físico para a alma, cair fora. E ela tem o maior prazer nisso. Ela tem o maior prazer. Tanto que quando, às vezes, a gente começa a ter um soninho durante o dia, alguma coisa assim mais forte, que bate aquele sono, a gente não, se puder, dar uma relaxadinha é bom. Não deve lutar contra. Tem pessoas que falam assim, não adianta lutar contra. Se eu estiver cozinhando, é capaz de eu cair em cima da panela. De tanto sono que me dá de repente. Então, larga tudo. Senta lá. Tira um cochilinho. 5, 10 minutinhos vai ser o bastante para a sua necessidade naquela hora. Às vezes, você precisa daquele contato fora do corpo para alguma coisa importante. E aí você volta refeito. E o sono passa rapidinho. 10 minutinhos tá bom. E é isso. A alma precisa se ausentar
naquele momento ali por alguma razão. Agora, claro, não é sempre que esse fenômeno é assim. Às vezes a pessoa está muito cansada mesmo, toma remédio, é outra história. Aí dorme em pé, né? Então, agora, às vezes não é um remédio ou um cansaço, às vezes é uma necessidade da alma dar uma saidinha, né? E ela vai e volta bem recuperada, porque é o bastante. A eternidade, a dimensão dos espíritos não conta tempo. Aquilo que aqui é 5 minutos, conta tempo de 5 minutos para eles. Né? Então, a eternidade não conta tempo. O tempo é relativo à Terra. O nosso, em outros países, em outros mundos, vai ser relativo a outros mundos. Né? O tempo que a Terra leva para dar uma volta no seu próprio eixo é de 24 horas, é um dia. E o ano em volta do Sol, da sua estrela. E os outros mundos também acontece isso. Cada um tem o seu tempo. Júpiter, por exemplo, leva 400 anos para dar uma volta em torno do Sol. A gente leva contando o nosso tempo na Terra. Né? Então, sempre prestando atenção naquilo que a resposta está dando e procurando entender. Passado, investiga o passado e o futuro da atual encarnação. Pobres homens que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida. O que quer dizer ordinários aí? Coisa ruim? Que às vezes tem essa conotação, né? Nossa, fulano é ordinário, quer dizer, tem atitudes ruins? Não. Ordinário aqui é simples. Simples. Fenômenos simples da vida. Esse ordinário tem essa conotação aqui. Fenômenos simples, né, da vida. Acreditais ser muito sábios, e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A esta pergunta de todas as crianças, o que é que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais sem resposta. A ciência não tem resposta, mas o espiritismo tem. Né? O que é que a gente faz, então, quando a gente dorme? Aliás, a pergunta não pode ser essa, porque a gente não dorme. Quem dorme é o corpo. Então, o que é que nós fazemos quando o nosso corpo dorme? Entramos na atividade real, em tempo real e na casa de verdade. Por quê? A nossa casa de verdade não é a Terra, é o universo. O meio em que nós vivemos é o fluido cósmico. Nós estamos mergulhados nesse oceano imenso que preenche todos os espaços do universo. Então, quando o corpo dorme, nós nos emancipamos e voltamos para casa. Vamos visitar nossos parentes, vamos visitar a dimensão dos espíritos, porque é aquilo ali que é a nossa realidade. Isso aqui é de passagem, isso aqui é uma escola, é uma experiência fundamental para a nossa evolução, mas não é o nosso lugar. O nosso lugar é na dimensão dos espíritos. Então, quando a gente se emancipa, quando nós, espíritos, nos emancipamos do corpo, a gente volta para casa, faz uma visitinha e volta para o corpo para dar conta de todas as nossas experiências necessárias para que a gente possa evoluir, porque esse é o único objetivo das encarnações, a evolução dos espíritos. Então a gente volta até que a gente novamente consiga a bênção do sono do corpo para a gente poder viajar para a nossa casa de verdade. Muita paz para todos. Semana que vem vamos continuar estudando sobre os sonhos e vamos falar também dessa questão sonhos espirituais, né? Quando a gente encontra com os nossos afetos que já partiram, porque a gente não perde ninguém morre, ninguém enterra seu amor, ninguém enterra seu afeto,
sabe, sua família, ninguém enterra o corpo que eles usaram para viver, porque eles já estão fora dali, voltando para casa, dando continuidade à vida e entrando em relação conosco através do sono do corpo. Muita paz para todos. Semana que vem, não sei se a gente vai poder continuar, porque eu acho que eu não vou poder vir, mas na outra a gente dá continuidade a isso aí, para a gente ficar bem, sabe, bem dentro desses fenômenos de emancipação da alma. Muita paz para